Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. Fúnebre do que há pouco tempo atrás adotava, falando que era piada a vitória do Trump nas rodas do Supremo. Agora ela está dizendo que os ministros estão tentando acionar o Itamaraty para reagir, para defendê-los. Porque não é só Alexandre de Moraes, é a instituição ameaçada, não é mais uma coisa de meia dúzia de amalucados trampistas, é o Congresso. Então a coisa está ganhando corpo, está escalando. E o que vai ficar claro para essa turma, da forma mais dura talvez, que eles não esperassem, é que vai ter consequências isso. O Magnitsky Act, que está na mesa, já tem senador pedindo ao Trump e congressista para aplicar isso contra o Alexandre de Moraes. Não adianta ele sacar dinheiro dos Estados Unidos. Ele não consegue mais ter dinheiro em nenhum banco com regime SWIFT, nenhum banco que opera nos Estados Unidos. Inclusive o BTG, que parece onde ele tinha dinheiro aqui, um banco brasileiro, mas que quer operar aqui. Como o Banco do Brasil quer operar aqui, como o Bradesco, Itaú e tantos outros. Então, o sujeito se torna um pária global. Não é mais poder ir na Disney, não é só isso. Então, ninguém nos Estados Unidos, da justiça americana, vai mandar prender o Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos não agem como o Brasil. Não são uma republiqueta das bananas. E eles estão interessados em proteger as leis e a Constituição dos Estados Unidos. E foi o que essa juíza fez. Ela disse, olha, esse sujeito não veio por carta rogatória, não tem nada aqui concreto. É prematuro julgar isso. Se ele tentar fazer valer uma decisão dessas de e-mail, a gente vai ver o que está acontecendo. Né? Aí que vem uma brecha interessante. Eu sei que eu estou me alongando, mas porque isso é muito importante. A brecha interessante é que o Rumble não cumpriu, mas outras plataformas cumpriram. No meu próprio caso, que eu não posso revelar muitos detalhes, porque corre em sigilo, eu não sei porquê, porque são apenas tweets públicos, eu sei que o Alexandre de Moraes tentou ir atrás, por exemplo, do Patreon. O Patreon é uma empresa que não está no Brasil. Não tem representação legal, aliás, uma outra fake news da Globo News, né? Não é preciso ter, segundo o marco civil da internet, uma representação legal. Se fosse assim, várias outras plataformas, e até a OnlyFans, que alguns desses globais devem gostar, eles também estariam expulsos do Brasil, né? Mas a Patreon não tem nada a ver com o Brasil. Não tem escritório, não tem representante legal, não tem nada. Uma empresa americana, eu, cidadão americano, sou do Patreon, tenho pessoas que com cartões internacionais ajudam o meu trabalho, são os meus apoiadores, que eu chamo de patronos. Há anos que eu tenho isso. O Alexandre de Moraes foi atrás do Patreon, mandando o Patreon me cancelar sob risco de multa diária de R$100 mil. Aonde? No Brasil? Então, várias outras plataformas, algumas o Patreon não cedeu. Algumas cederam a essa chantagem, a essa ameaça de jagunços do Alexandre de Moraes. Agora eles estão com a deixa dessa juíza para ir atrás de reparação, para ir atrás de medidas legais que mostrem o seguinte, olha, nós tivemos que cometer atos abusivos, ilegais, de censura, de perseguição, por conta de medidas que nós julgamos à época válidas, mas está claro que não eram válidas. Isso pode começar a ter consequências. Então, vai abrindo-se um amplo espectro de possibilidades para retaliação do Brasil, do STF, do Alexandre de Moraes, de senadores que são cúmplices e estão obstruindo o processo de impeachment e várias coisas que atentam contra interesses de americanos, empresas americanas, como, por exemplo, a Starlink, né, que foi chantageada e financeiramente prejudicada por uma decisão do Alexandre de Moraes totalmente abusiva e arbitrária, que não tem nada a ver com o X, a empresa. Então, várias coisas estão começando a se movimentar aqui nos Estados Unidos, porque a turma cansou e porque o Alexandre de Moraes comprou briga com gente muito maior do que ele poderia imaginar. Né? De novo, o que vai ser a consequência final disso? Não vamos ficar em 72 horas, tic-tac, bala de prata, nada disso. Mas existem consequências drásticas
que podem recair principalmente sobre o Alexandre de Moraes na física e, eventualmente, se o sistema se unir e tentar blindá-lo, até mesmo sobre o Brasil todo. Fabinho Barroso, sua opinião sobre esta decisão da juíza americana, consequências jurídicas disso no Brasil e eventuais perspectivas para todos esses processos, não somente contra o Rumble, mas a gente viu também ações de bloqueio contra o X, tem uma multa, né, de 8,1 milhões de reais contra o X. O que você acha que vai acontecer aqui no Brasil? Bom, primeiro a gente precisa falar da repercussão internacional mesmo disso, né, para depois trazer para o Brasil. A questão aí é bem mais grave, porque a juíza diz praticamente: Alexandre de Moraes não sabe intimar, não vale, né? Foi isso que falou. Basicamente, aquele velho ditado: aqui não é a casa da mãe Joana, como é no Brasil, como o Brasil está sendo. E por que o Brasil tem sido a casa da mãe Joana? Porque o mesmo juiz, né, já sabe que ele julga pessoas com foro indevido, pessoas que não têm um foro privilegiado, até mesmo aí o próprio presidente Bolsonaro. A gente precisa lembrar aqui que o Lula foi julgado por crimes, né, de corrupção e lavagem de dinheiro pela primeira instância e foi subindo, né? Então isso já o Brasil não tem mais. É culpa da Suprema Corte como um todo, mas é legitimado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. E o que significa? Eu vejo uma clara jurisprudência, se é que pode dizer assim, mas um precedente jurídico já afirmado nos Estados Unidos, em que não há obrigação legal quando, ao menos, não se respeita o devido processo legal americano, que também tem, né? O Brasil também tem, tá, gente? É que só vale para alguns. Então, por exemplo, eu considero a denúncia, fazendo um paralelo, a denúncia feita pela PGR em relação ao presidente Bolsonaro e demais denunciados inepta. É basicamente o que a juíza falou, né? Inepta. Não serve nem mesmo para eu julgar alguma coisa, porque tem atos nulos. Então, é nulo de pleno direito. Assim sendo, a gente já começa a entender que o negócio vai ficar um pouco mais difícil. Primeiro que tem essa questão que sempre é colocada à mesa de uma forma errada, como aquela jornalista, né, da Globo News, a Daniela Lima, vem admitindo, vem falando: olha, tá vendo, a Rumble não tem representante legal, bastava um escritório, assim como ela disse, né? E não é bem assim, isso não tem na lei, todo mundo sabe que isso é mentira, quem não sabe está sabendo, Daniela Lima deveria se retratar, mas o que a gente tem aí pela frente, que talvez outras empresas, o próprio Patreon que o Constantino citou, é capaz de tomar a mesma medida, né? Mas que ordens? Por que eu sou obrigada a bloquear uma conta ou ceder dados sigilosos quando não existe um processo legal nos Estados Unidos? Então, o que está sendo discutido é lá. Agora, vai vir para o Brasil. Vai vir para o Brasil porque essa é uma ação, e não é só essa ação exclusiva que está ocorrendo. A gente tem uma gama de ações, e entre elas o desdobramento do que acontecerá amanhã, né? Então, provavelmente vai ser votado sim aí para que comece a fazer justiça com quem não respeita os pactos que o Brasil é signatário, e liberdade de expressão, além de fazer parte da nossa própria Constituição Federal aqui no Brasil, também é um direito decorrente desses pactos signatários que o Brasil fez questão de assinar, né, principalmente em relação a direitos humanos. Então, a violação de direitos humanos segue cada dia mais grave, e aí, só para mostrar que realmente o negócio está indo numa toada que não é nada interessante, o próprio ministro Alexandre de Moraes hoje condenou 47 réus, né, que decidiram por não fazer aquele acordo lá de não persecução penal. O que mostra, gente, que aonde ele vai apertar é aqui mesmo, né? Então, aqui a tirania continua e o sofrimento dessas pessoas é inenarrável. Pois é, né? Lembramos sempre que há centenas de pessoas ainda presas ou exiladas, né, dentro e fora do Brasil, e são famílias inteiras de pessoas que são famílias destroçadas, né, por familiares que não estão com eles ou que estão impossibilitados de trabalhar, de viver normalmente. Antes de passar a palavra para o Silvio Navarro, queria só mostrar
duas fotos, né, para depois pedir um comentário do Silvio. Um é a foto da notícia da agência Reuters, agência americana de notícias, está traduzida pelo tradutor simultâneo do Google. A Reuters não pode ser chamada de bolsonarista ou de perigosa, conservadora, reacionária, etc. E a Reuters titula: Juiz dos Estados Unidos diz que Trump Media e Rumble não precisam seguir ordem de juiz brasileiro, no caso Alexandre de Moraes, por enquanto. Mas quando a gente vai ver o título, que aqui no Brasil aparece no site do G1, blog da Daniela Lima, Justiça dos Estados Unidos rejeita a liminar do Rumble contra Moraes. Silvio Navarro, você que é jornalista há mais tempo do que eu tenho de vida quase, como você identifica essa diferença tão gritante entre o que a Reuters fala e o que a Globo está escrevendo? Também, na sua opinião, quais serão as consequências aqui no Brasil dessa decisão e de outras que poderão vir nessa mesma linha? O jornalismo abarca profissionais de duas áreas diferentes, repórter e assessor de imprensa. É mais ou menos o que a gente acabou de acompanhar e você mostrou, ilustrou muito bem. A reportagem feita por uma agência internacional e a assessoria de imprensa. Eu resumiria assim, Caute, acho que nem é necessário se alongar. Eu queria só tocar num ponto que eu acho que o Rodrigo fez uma explanação brilhante, completa, a Fabi acrescentou, que é o ambiente político no Brasil também mudou depois que o presidente Donald Trump chegou à Casa Branca e depois que algumas coisas, algumas pedras nesse tabuleiro começaram a se mover, envolvendo a figura do ministro Alexandre de Moraes e empresas, plataformas como a Rumble, que você acaba de citar. Então, o ambiente político no Brasil, hoje, ele é diferente. Acho que a Fabi acerta quando ela diz que o Alexandre de Moraes vai se dedicar muito mais ao 8 de janeiro, aos CPFs de pessoas que estão sendo massacradas há 2 anos, pessoas que estão presas atrás das grades, a tornozeleiras eletrônicas, famílias destroçadas, órfãos de pais vivos. Esse é o foco do ministro Alexandre de Moraes a partir de agora. Claro que para uma plateia como calouros da USP, ele vai falar contra redes sociais, fazer ali uma salada que fez no discurso nessa semana, mas o foco dele vai ser punir pessoas que não têm uma estatura no judiciário, não têm foro de prerrogativa, sequer deveriam estar no STF, porque o STF é a última corte recursal, isso viola o duplo grau de jurisdição obrigatório de reanálise processual por tribunal independente, isso viola qualquer preceito, inclusive humano. Mas é contra essa massa de brasileiros comuns, de pessoas que estavam lá numa tarde que terminou de uma forma infeliz, naquela catarse, terminou em depredação, é contra essa massa que ele vai atacar. É mais ou menos como age pessoas, às vezes, com algum viés tirânico, né? Você ataca o mais fraco, você pisoteia o mais fraco. Pois é, antes de passar para a política brasileira, daqui a pouco comentaremos também mudança no Ministério do Lula, só para continuar nessa pauta, porque a Fabi antecipou que Alexandre de Moraes decidiu manter presa a mãe de 2 crianças por pintar uma estátua com batom escrevendo "Perdeu Mané". O ministro do STF recusou o pedido de prisão domiciliar para Débora dos Santos, mãe de 2 crianças menores, uma cavalheira que está detida desde março de 2023. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Petrobras anuncia investimento de 5,5 bilhões para converter refinaria em biorefinaria. A refinaria rio-grandense, controlada pela Petrobras, Braskem e Grupo Ultra, receberá um investimento de 5,5 bilhões para sua conversão total em biorefinaria, conforme anunciou nesta segunda-feira o presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Localizada no Rio Grande do Sul, a unidade será a primeira do Brasil a operar sem nenhuma gota de petróleo, segundo a executiva. Será uma biorefinaria que produzirá combustíveis somente a partir de óleos vegetais, declarou Chambriard.
durante evento em um estaleiro em Rio Grande, onde assinou contratos para a construção de navios da Transpetro. A refinaria já passou por testes no ano passado, processando 100% de óleo de soja. Nos próximos anos, a unidade será totalmente convertida para produzir diesel renovável e combustível de aviação sustentável. A Petrobras prevê a criação de 4.000 empregos direto com investimentos na refinaria. No curto prazo, o estatal pretende ampliar a produção de diesel coprocessado, contendo 5% de óleo vegetal. Além disso, ainda em 2025, a unidade realizará testes para a fabricação de combustível de aviação com conteúdo renovável. A refinaria receberá 3 novas unidades, que terá capacidade para produzir 44.000 barris anuais de combustíveis de aviação e diesel a partir da matéria-prima 100% renovável. Durante o evento, Chambriard destacou que o Rio Grande do Sul tem outras oportunidades de investimento, mencionando a bacia de Pelotas, onde a Petrobras detém 29 blocos exploratórios. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu. Pessoal, também não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com a política. Notícia chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu.